Olá, eu sou Glaucivaldo Marques, professor e coordenador pedagógico aqui da NIT Treinamentos. Neste vídeo, vamos aprender tudo sobre comunicação de acidente do trabalho para os profissionais de departamento pessoal. Olha, antes de começarmos, deixa eu fazer um pedido para vocês. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Para ficar por dentro de todas as novidades do DP, já clica no sininho, se inscreva, porque qualquer novidade você ficará sabendo em primeira mão. Então, vamos começar? O que é a CAT? CAT é comunicação de acidente do trabalho. Ele é utilizado para comunicar um acidente de trabalho ou trajeto, bem como uma doença ocupacional. A importância de comunicar a CAT é garantir à vítima os direitos previdenciários assegurados por lei e que o governo cumpra com sua responsabilidade, ou seja, a seguridade social, de forma correta e justa. Para a empresa, o objetivo da CAT é comunicar ao governo eventualidades relacionadas à vida laboral do trabalhador, assegurando à vítima o direito aos benefícios previdenciários e também, através dessa gestão da CAT, a empresa demonstra segurança e o cumprimento da gestão de saúde e segurança do trabalho. Ou seja, a empresa que envia a CAT, a empresa que comunica a CAT, que não tem medo de fazer essa gestão, é uma empresa muito transparente, pois mostra que toda a saúde e segurança do trabalho, ela tem uma gestão correta e em tempo real. Quando a CAT tem que ser emitida, a CAT ela tem que ser emitida quando o trabalhador sofre um acidente de trabalho ou de trajeto ou quando há uma doença ocupacional. É importante destacar que tem que ser enviada mesmo que não haja afastamento previdenciário. A obrigatoriedade da CAT, ela é para empregados, ela é para trabalhadores que estão vinculados ao regime geral da Previdência Social, ou seja, o nosso INSS. No caso daqueles servidores que estão vinculados ao regime próprio de previdência social, o envio dessa informação não é obrigatório. E quais são então os prazos para enviar a CAT? A comunicação do acidente do trabalho, ela tem que ser enviada, de forma geral, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Como assim, Glacival? Se houve um acidente do trabalho hoje, temos até amanhã, até o final de amanhã, não sendo sábado, domingo, tá? Para enviar, tá? Só que no caso de morte, infelizmente, quando há óbito, este envio, esta comunicação, ela tem que se dar de forma imediata, tá bom? Então fique bastante frisado que quando há óbito tem que ser no mesmo dia, imediatamente. E quem é o responsável então por enviar a CAT? Ou melhor, quem é o responsável por comunicar um acidente de trabalho? De forma geral, o responsável é a empresa onde trabalha a vítima do acidente de trabalho, ou de trajeto, ou da doença ocupacional. Mas caso a empresa não cumpra com essa obrigação, vai ter penalidade. A gente vai falar disso já já no nosso vídeo, tá? Além da empresa, outros relacionados, outras pessoas, outras partes podem fazer essa comunicação, podendo ser o próprio trabalhador, algum dependente que ele tenha, um filho, uma esposa, os pais, o sindicato da categoria, médico e também as autoridades públicas correspondentes. Quais são, então, os tipos de CAT?
temos 3 tipos de comunicação de acidente do trabalho. Temos a CAT inicial, que é aquela que se refere à primeira comunicação do acidente ou doença do trabalho, tá? Inclusive quando há um acidente de trabalho, quando for, por exemplo, um acidente de trajeto, tá? Temos uma CAT de reabertura, que é quando há um agravamento da lesão, tá? A doença já foi comunicada anteriormente, um acidente já foi comunicado anteriormente, mas houve a necessidade de fazer uma reabertura, ou seja, uma complementação daquele comunicado anteriormente enviado para os órgãos responsáveis, para o fisco, para o governo. E temos também a CAT de comunicação de óbito. Essa comunicação de óbito, ela se refere quando há um óbito após a emissão da CAT inicial ou quando há um óbito imediato, certo? Então, a CAT de óbito ela pode ser utilizada ou quando o trabalhador está afastado há muito tempo em decorrência do acidente de trabalho, em decorrência de uma doença ocupacional, ou quando o acidente de trabalho imediatamente provoca o óbito, certo? Então, com relação à CAT, o E-Social ele já traz algumas orientações, já temos, melhor dizendo, já temos alguns pontos que a CAT foi substituída pela E-Social. Como assim, Glacivaldo? Pois é, para as empresas, a comunicação de acidente do trabalho já é feita através de um evento específico. Com certeza, você já deve ter visto por aí este evento, embora eu espero que você ainda não tenha utilizado. O evento que refere-se à CAT dentro da social está dentro dos eventos de saúde e segurança do trabalho, digamos assim, dentro da fase de SST. É o evento S2210. Mas esse evento, ele é apenas para quando a empresa, quando o empregador, quando o contribuinte responsável pela vítima fizer esta declaração. Ou seja, só a empresa consegue informar a CAT através da social, através do evento S2210, tá? É importante dizer o seguinte: quando há afastamento previdenciário, quando há afastamento do trabalhador, além do envio do S2210, também tem que ser enviado o evento de afastamento. Pois é, quando há um afastamento do trabalhador, em decorrência do acidente de trabalho, em decorrência de um acidente de trajeto, ou quando há uma doença ocupacional, além da CAT, temos também, sabe que enviar o S2230, que é o evento de afastamento. Essa é uma dúvida que muitos colegas têm. E aí, você sabia dessa? Pois é. Com relação aos demais, quando for outros responsáveis por enviar, por prestar a informação da CAT, como é o caso que a gente acabou de ver, quando for um dependente, quando for uma autoridade pública, quando for o sindicato, estes ainda continuam enviando, continuam comunicando o acidente do trabalho através da conhecida CAT Web, certo? Que é aquele portal lá que a gente acessa no Gov, que a gente preenche todas as informações e envia para os órgãos responsáveis. E se você é um pouquinho antigo no DP, se você já tem uma experiência assim bem, é um profissional bastante experiente, com certeza você lembra do avanço que foi quando a gente deixou de utilizar o formulário. Pois é, eu era da época do formulário. E entramos na CAT Web. Então, olha para vocês verem. A CAT antigamente era feita através do formulário foi criada a CAT Web e agora temos o S2210. A cada dia percebemos o quanto o departamento pessoal está sendo atualizado.
E quais são, então, os documentos necessários para preencher corretamente a CAT? Claro, precisamos das informações do empregador, endereço, tá bom? Precisamos também dos dados da vítima, ou seja, do empregado acidentado. Precisamos dos dados do acidente e também, se houver, da ocorrência policial. Ou seja, precisamos da data do acidente, da hora, do local, o tipo de acidente, se foi típico, se foi um acidente de trajeto, se foi uma doença, se é relacionada à doença, tá? E quando houver afastamento, também precisamos das informações sobre o atendimento emergencial e o médico que fez este atendimento ao trabalhador. Porque quando necessário? Alguns casos, sabemos que, mesmo que não haja afastamento previdenciário, é obrigatória a informação de um acidente de trabalho. Só que determinados fatos, determinadas ocorrências, não há necessidade do trabalhador procurar assistência médica. Por exemplo, se houve algo assim que não impactou na saúde do trabalhador. Então, não vai ter atendimento médico. Aí, nesse caso, não há que se falar de colocar essas informações. Mas cuidado, estas informações de uma certa recorrência de acidente de trabalho, por mais que não haja afastamento previdenciário, pode sinalizar para o fisco, pode sinalizar para a gestão de SST que tem alguma coisa ali, que tem alguma falha, que tem algum ponto que deve ser revisto, tá bom? E quais são então as consequências de não enviar a CAT? Pois é, a CAT ela é de envio obrigatório. Isso está lá no artigo 22 da Lei 8.213, que é o nosso regulamento da Previdência Social. Claro, para falarmos sobre a principal consequência, temos que falar na parte financeira. Temos multa. A multa, ela varia entre o salário mínimo, que atualmente está em 1.320, até o teto máximo do INSS, que na data da gravação desse vídeo está em 7.507,49. Além de ser multado, a empresa ela pode sofrer uma ação regressiva. O que é isso, Glacivaldo? Ação regressiva é quando a empresa omite alguma informação, essa informação ela causa um ônus para a Previdência Social e a Previdência Social, por falha da empresa, por falha do profissional do departamento pessoal, olhem bem, resolve cobrar esses valores da empresa. Então, imaginemos que o funcionário Zezinho sofreu um acidente de trajeto, a empresa não comunicou, com o decorrer houve um agravamento desse acidente do trabalho, tá? Então, imaginemos que o Zezinho foi lá, sofreu um acidente, caiu. Num primeiro momento, não teve impacto nenhum, mas com o decorrer do tempo, ele começou a perder a movimentação da perna esquerda. Quando ele fez o requerimento do auxílio dele, do benefício previdenciário dele, lá na Previdência, analisando o perito, percebeu que pode ter sido um acidente do trabalho e consegue comprovar que foi. Lógico que o INSS vai analisar se as informações desse afastamento, se há uma CAT aberta. Se não houver, o INSS ele não vai indeferir o benefício previdenciário do trabalhador, tá? Desde que ele cumpra os requisitos de carência, de incapacidade, ele vai receber. Porém, o INSS não vai deixar barato, tá? Ele não pode deixar. O que ele vai fazer? Ele vai entrar contra a empresa requerendo o que? O pagamento, o reembolso dos valores que foram pagos para esse trabalhador. Então, olha o risco aí. Não é só a multa que a empresa está sujeita. A empresa está sujeita à ação regressiva previdenciária. Já pensou se a empresa tem um alto índice de acidente de trabalho, não faz essa gestão de envio de CAT e a
e o INSS resolve requerer os últimos 5 anos, já pensou o quanto isso vai onerar para a empresa? Pois é. E para os trabalhadores, claro, isso vai impactar nos afastamentos. Então, uma falha na gestão da CAT, ela vai impactar totalmente na gestão do afastamento do trabalhador, inclusive correndo o risco dele não conseguir um benefício previdenciário. Mas, Glacivaldo, você acabou de falar que ele não vai ser impactado. Pois é, pode acontecer da doença dele já ser algo assim tão histórico, tão periódico, que a empresa não fez a gestão correta, que ele pode ter indeferido. Claro, por exemplo, se for algo que for histórico, o trabalhador, ele além da CAT, ele tem que ter o afastamento, o 2230, tem que ter todo esse histórico. Mas, por exemplo, se um trabalhador se acidenta, acaba, por exemplo, perdendo um membro, isso é fato de que é óbvio que foi um acidente de trabalho. Se a empresa não fez a comunicação, o INSS ele vai, de uma certa forma, tentar, se a empresa não fez a CAT, o INSS vai tentar indeferir esse benefício, alegando de que você não está apto a receber um benefício previdenciário porque a empresa não comunicou que você estava incapaz. Então, olha a responsabilidade aí do profissional do DP da empresa. E qual é, então, o papel do empregador, da empresa, de nós, profissionais do departamento pessoal? Claro, temos que cuidar muito bem da prevenção de acidente do trabalho. A gente não pode esperar ocorrer um acidente de trabalho. Então, onde entra onde entra toda a nossa expertise? Primeiro, a empresa tem que fazer a implantação de EPCs, que é equipamento de proteções coletivas. Por exemplo, cuidar da acústica de máquinas, tá? Cuidar das partes em que não depende única e exclusivamente do trabalhador, depende da empresa. Claro, além disso, treinamento, capacitação, tá? Cuidado, gestão. Então é muito importante ter uma gestão de SST dentro da empresa. Embora muitos pensam que o SST surgiu agora com a implantação da fase 4 de social, isso não é verdade. A gestão de SST ela não é só fazer os atestados médicos, cuidar dessa parte. SST vai muito mais além. O SST ele serve para minimizar o máximo, vejam que tá, foi até estranho agora, minimizar o máximo. Pois é, minimizar os riscos de acidente de trabalho, minimizar os afastamentos previdenciários, certo? Claro, além de fazer toda a gestão da saúde do trabalhador, porque a saúde do trabalhador é algo em que a empresa ela é muito responsável. Imagina só a responsabilidade, por exemplo, se um trabalhador vem a óbito dentro da empresa. Recentemente, aqui na minha região, aconteceu um acidente de trabalho muito triste. O trabalhador ele estava laborando e houve uma fatalidade. A empresa ela tinha toda a gestão de SST. Mas já pensou se a empresa não tivesse? Já pensou mesmo a empresa minimizando os riscos, há ainda um risco. Então, SST não é só fazer laudo e colocar na gaveta, não. SST é fazer gestão, é cuidar de processos que têm que ser melhorados, é cuidar de pontos específicos que podem provocar fatalidades. Pois é. E, claro, como última opção, sempre o EPI. Por que, Glacivaldo, como última opção? O EPI, ele é, digamos assim, uma sentença de que os processos não deram certo. O EPI, ele serve sim para proteger, ele é uma responsabilidade e uma obrigatoriedade da empresa. Mas o EPI, ele tem que ser utilizado como última opção. O EPI nunca tem que ser a primeira opção. Claro, exceto temos alguns casos que é obrigatório o uso de EPI, ok, mas nunca pense que o IPI resolve tudo.
E você quer saber mais sobre CAT ou quer se manter atualizado com a legislação trabalhista? Então você precisa conhecer o Netflix. O Netflix é a nossa plataforma de cursos rápidos da NIT Treinamento, a mais completa do Brasil. Nela, você contará com mais de 70 cursos online rápidos, com certificado de participação, consultoria online de DP social, com consultas ilimitadas e respondidas por profissionais renomados e de referência no mercado. Tudo isso por apenas R$ 39,90 por mês. Clique no primeiro link que está aqui no vídeo para conhecer e saber mais. Neste vídeo, entendemos quais são os principais pontos da CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho, e a importância do profissional do departamento pessoal entender os principais pontos e se manter atualizado para não cometer erros ao declarar essa informação para o fisco. Uma informação enviada incorretamente pode, além de causar danos financeiros para a empresa, ou seja, multas, pode também causar problemas no afastamento do trabalhador. E, claro, também ocasionar danos irreparáveis. Então, se você gostou do vídeo, se você me acompanhou até aqui, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e todas as notificações. Quando tiver alguma novidade, você será o primeiro, você será a primeira a ser comunicada. Eu sou Glacivaldo Marques, coordenador pedagógico e professor aqui na NIT Treinamentos. Obrigado por você chegar até aqui. Nos encontramos numa próxima. Um abraço e até lá!